Olá, você está entrando na sexta parte da aula 32 de MA 091 Matemática Básica, que trata de funções exponenciais. Nessa sexta parte da aula, faremos um exercício envolvendo transformações de funções exponenciais e os seus gráficos. Nesse exercício, precisamos relacionar as quatro funções exponenciais apresentadas aqui com números romanos 1, 2, 3, 4 aos quatro gráficos indicados pelas letras A, B, C e D. Antes de passarmos ao relacionamento do gráfico com uma função, vamos recordar duas coisas importantes sobre o gráfico da função exponencial. A primeira informação é que se f é uma função exponencial, então f será crescente se nós tivermos f de x igual a elevado a x com a maior do que 1, e f será decrescente se tivermos uma das duas situações, f de x igual a elevado a x com a entre 0 e 1, ou se nós tivermos f de x igual a elevado a algum número negativo multiplicando x com a maior do que 1. Devemos lembrar também que f de 0 é o intercepto y de qualquer função. Muito bem, de posse dessas duas informações, vamos classificar cada uma das funções indicadas aqui em números romanos. Observe que essa primeira função, f1 de x, é a função exponencial 3 elevado a x somada à constante 1. Lembrando das transformações de funções exponenciais, observamos que a soma da constante 1 faz com que o gráfico da função seja movido na vertical em uma unidade. Com isso, há também uma mudança da assíntota horizontal do gráfico. E nesse caso, como temos uma função cuja base a, que é 3, é maior do que 1, a função será crescente. Então, temos uma função crescente com uma assíntota horizontal deslocada em uma unidade para cima. Olhando para os gráficos disponíveis, fica claro que o gráfico que corresponde a essa descrição é o da letra D de dado. Passemos agora à função 2 em romano. Neste caso, nós temos uma função com uma transformação que consistiu em subtrair uma unidade de x que aparece no expoente. Mas podemos escrever essa função f2 de x de forma semelhante, usando uma propriedade das potências, como sendo 4 elevado a x vezes 4 elevado a menos 1. E isso, sabemos, é a mesma coisa que 1/4 vezes 4 elevado a x. Como a base da função exponencial, que vale 4, é um número real maior do que 1, devemos ter uma função crescente. E esse termo 1/4 que multiplica a função exponencial faz com que o intercepto y da função passe a ser um número 1/4. Observe que quando x é igual a 0, 4 elevado a x é 1 e o valor da função é 1/4. Vamos então procurar uma função crescente que tenha intercepto y igual a 1/4. Olhando para os gráficos que ainda nos restam, que são os das letras A, B e C, observamos que isso é exatamente o que acontece aqui na letra C. Temos uma função crescente com um intercepto igual a 1/4, ou 0,25. Assim, a função número 2 está associada à letra C. Passemos agora à função número 3. Observe nesse caso que temos uma função na qual o expoente x foi multiplicado por menos 1. É uma função exponencial na forma a elevado a menos x, como descrito aqui. Neste caso, então, observamos que no item 3, a função deve ser decrescente. Pois bem, a única função decrescente dessas todas que são exibidas aqui é a função correspondente ao item A. Sendo assim, a terceira função corresponde ao item A. Bom, concluímos, portanto, que a função 4 corresponde ao item B.
Mas vejamos se isso está correto. Neste caso, temos uma função exponencial em que a é maior do que 1, é 2 nesse caso, então a função deve ser crescente, e essa função tem como intercepto y o valor 1, uma vez que quando x igual a zero, a função f4 vale 2 elevado a zero, que é 1. Observando, então, o gráfico do item B, notamos que tanto o intercepto y corresponde ao que prevê a função f4, como o fato da função ser crescente também está de acordo com aquilo que prevíamos. Neste caso, então, confirmamos que a função 4 corresponde ao gráfico B.